continuando ainda, Enem 2012, tá? Eu tenho o seguinte enunciado. O rótulo de um desodorante aerosol informa ao consumidor que o produto possui, em sua composição, os gases isobutano, butano e propano, dentre outras substâncias. Além dessa informação, o rótulo traz ainda a inscrição não contém CFC. As reações a seguir, que ocorrem na estratosfera, justificam a não utilização do CFC, clorofluorcarbono ou freon, nesse desodorante. Primeira equação, está aqui o freon se decompondo, tá? Principalmente no cloro radicalar. Na segunda equação mostra que o cloro radicalar produzido lá na primeira ataca a molécula de ozônio, produzindo gás oxigênio e monóxido de cloro. A preocupação com as possíveis ameaças à camada de ozônio baseia-se na sua principal função, que é proteger a matéria viva na Terra dos efeitos prejudiciais dos raios solares ultravioleta. A absorção da radiação ultravioleta pelo ozônio estratosférico é intensa o suficiente para eliminar boa parte da fração de ultravioleta que é prejudicial à vida. A finalidade da utilização dos gases isobutano, butano e propano nesse aerosol é, letra A, substituir o CFC, pois não reagem com ozônio, servindo como gases propelentes em aerosóis. Letra B, servir como propelente, pois como são muito reativos, captura o freon existente livre na atmosfera, impedindo a destruição do ozônio. Letra C, reage com ar, pois se decompõe espontaneamente em dióxido de carbono e água que não atacam o ozônio. Letra D, impedir a destruição do ozônio pelo CFC, pois os hidrocarbonetos gasosos reagem com a radiação ultravioleta, liberando hidrogênio que reage com o oxigênio do ar, formando água. E por último, letra E, destruição do CFC, pois reagem com a radiação ultravioleta, liberando carbono, que reage com o oxigênio do ar, formando dióxido de carbono, que é inofensivo para a camada de ozônio. Então aí está a questão, lida com as suas alternativas. Como sempre, a resposta já está aqui, letra A, mas a gente não dá só a resposta. A gente vai avaliar cada item, cada alternativa, para ir eliminando. Só que antes, para que a gente possa ter certeza do que a gente vai falar e decidir, é importante que a gente tenha essa análise aqui sobre a camada de ozônio, sobre a substituição do CFC pelos gases isobutano, butano e propano. Então, para começar, atualmente, entre 90% a 95% dos aerosóis fabricados no Brasil utilizam, no lugar do CFC, o GLP. Sigla para gás liquefeito do petróleo, que não provoca danos à camada de ozônio. Então vamos lá. Parei, falo o seguinte: 95%, vou pegar o máximo, 95% do CFC no Brasil foi substituído pelo GLP, gás liquefeito do petróleo. Lembra que CFC, clorofluorcarbono ou freon, ele foi substituído pelo GLP, gás liquefeito do petróleo. Por quê? Porque esse gás liquefeito do petróleo não provoca danos à camada de ozônio. Primeiro ponto. Agora vamos ver por que não provoca dano. Segundo, eles são mais pesados do que o CFC. E assim, esses gases, ao serem liberados na atmosfera, não sobem para as camadas mais altas. E, evidente, não atingem a massa de ozônio. Então, de novo, como eles são mais pesados, eles não conseguem chegar às camadas mais altas
e com isso não atinge a massa de ozônio. Não termina aí. Como não sofre, cuidado com essa parte aqui, como não sofre nenhum tipo de reação química no ar, são inofensivos ao meio ambiente. Então, primeiro que eles são pesados e não chegam às camadas mais altas, portanto, não atingem a massa de ozônio. Segundo, eles não sofrem nenhum tipo de reação química no ar, tá? Por isso são inofensivos ao meio ambiente. E aí, por que eles não sofrem nenhum tipo de reação? Porque eles são alcanos. E aí, se você for lá atrás, em hidrocarbonetos de orgânica, você vai ver que a função hidrocarboneto tem como primeira subfunção a subfunção alcanos, que são compostos de cadeia aberta e saturada. E além de alcanos, a gente pode chamar esses compostos de parafina, sem afinidade, sem reatividade. A reatividade deles é muito baixa. Então eu coloco aqui, por outro lado, sendo alcanos, esses gases apresentam reatividade, baixa reatividade, não apresentando tendência para decompor o ozônio. Por isso a escolha dele no lugar do CFC. E agora sim que a gente está preparado, já falamos tudo, tanto do CFC, analisamos aqui, por que está sendo substituído. O CFC causa danos à camada de ozônio. Lembra que o ozônio é o nosso filtro para a radiação ultravioleta proveniente do Sol. Se você acaba com a camada de ozônio, ou diminui a densidade de ozônio na estratosfera, você também está diminuindo esse filtro, fazendo com que mais radiação ultravioleta chegue na Terra. E ela é bastante nociva ao ser humano. Ela é a principal causa do câncer de pele. Então isso tem que ficar claro. Daí a substituição, está aqui, ele mostrou o que acontece, tá? Porque o freon ele acaba com a camada de ozônio. Lembra que o cloro radicalar ataca diretamente o ozônio, produzindo oxigênio e monóxido de cloro. E aí esse composto aqui vai formar de novo cloro radicalar, que atraca outra molécula de ozônio, e a reação é como se fosse uma reação em cadeia, ela não para. Perfeito? E agora a gente começa a avaliar as alternativas. A letra A é a correta. O GLP, a utilização dele é substituir o CFC, pois não reagem com ozônio, nós já vimos aqui, por ser mais pesados, não atingir as mais altas camadas, ou seja, não atinge a estratosfera, tá? E mesmo se atingisse, ele não é reativo, ele não consegue, não tem tendência para reagir decompondo o ozônio. E servindo como propelente aerosóis, está aqui, beleza. A letra B, servir como propelente, até aí tudo bem, pois como são muito reativos, não são, a gente já viu que são alcanos, portanto eles têm baixíssima reatividade. Reagir com ar, já vimos que eles não reagem com ar, por serem alcanos. Está aqui, são inofensivos ao meio ambiente e não produzem espontaneamente gás carbônico e água. Os alcanos, por combustão, que não é o caso aqui, que vão produzir CO2 e água. Impedir a destruição do ozônio pelo CFC, até aí tudo bem. Quando você troca, você está impedindo. Pois os hidrocarbonetos gasosos reagem com a radiação ultravioleta. Nós já vimos aqui que não há reação. Perfeito? Tanto a D quanto a E, de novo, reagem com a radiação ultravioleta. Então essas duas estão fora, essas três, né? C, D e E, porque falam de... A B também, né? Que eles são muito reativos. Então, tanto a B, quanto a C, quanto a D, quanto a E, falam em reatividade dos alcanos, o que não é verdade. Os alcanos têm baixíssima reatividade, daí não apresentam tendência em decompor o ozônio e são inofensivos ao meio ambiente. Então está aí a nossa análise, item por item, tá? E mostrando por que a resposta correta é a letra A. Valeu, gente boa, até a próxima questão do Enem. Grande abraço.